E tem gente que me pergunta, será que eu devo orar para começar um relacionamento? Tem sentido esse negócio de orar para começar um relacionamento? Gente, Eliezer, ele representa a conquista de um relacionamento abençoado. E ele ora pedindo a confirmação de Deus para saber se Rebeca era mesmo uma pessoa que ia combinar com o propósito de Deus para Isaac, com aquilo que Abraão, o pai, esperava para Isaac, e só então depois ele prossegue. E é interessante que não só isso, mas ele também pergunta, lá nos versículos 24 a 27, Eliezer vai perguntar sobre a genealogia de Rebeca, ou seja, ele tem que encontrar alguém de acordo com a oração dele. Então, ele fez uma oração e pediu pela confirmação. Isso seria o sinal profético. Então, tem o sinal profético, mas ele tem que andar de acordo com as regras, de acordo com a palavra da promessa. Tinha que ser alguém da genealogia de Abraão. Então, não é qualquer pessoa que cumpriu um sinal profético que já é e está tudo certo. Não, teve mais. Ele perguntou sobre a genealogia, tem que estar de acordo com a palavra. Tem outros ambientes de confirmação. E assim, então, só depois disso, ele se encontra com Rebeca. Rebeca leva ele até a casa ali do seu pai. Seu pai era Betuel, mas quem cuidava ali, talvez Betuel já era incapaz. E o irmão mais velho, Labão, que vai dar essa decisão final. Então, Eliezer vai contar todo o processo, ele chega com uma história de milagres, de confirmações, e ali então, depois de ouvir todos, Rebeca cumpre o requisito, ela é levada então para Isaac, que estava numa tenda, e quando a vê de longe, o texto é até engraçado, ele sai correndo, pega a Rebeca e leva direto para a tenda, porque ele não aguentava mais esperar. E tem Isaac hoje aqui talvez que não aguenta mais esperar. Deus está agindo em seu favor. E esse texto me chama muita atenção. Me chama muita atenção. Sabe por quê? Porque às vezes você está pensando que você está esquecido. Às vezes você está pensando que tudo está tão parado. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse assunto é muito importante para Deus. Deus está colocando um grande investimento, está dando uma grande atenção a essa missão. Faz sua parte, não atrapalha não. Se você não atrapalhar, vai dar tudo certo. Então, perceba onde Deus está agindo, como Ele está agindo, e creia que Ele fará grandes coisas. Deus, o seu Pai, se importa com você. E nós vemos aqui um propósito. Gente, um casamento, uma vida afetiva não é só um casamento, não. Quando você casa errado, você se associa com atraso. Sabe, você passar uma vida brigando, passar uma vida se ferindo e ferindo o outro, passar uma vida com o coração pesado, com aquele relacionamento que só te faz mal. Daqui a pouco a vida passou e você não fez nada, sabe? Relacionamentos podem levar você para a desgraça. Relacionamento é igual elevador, leva para cima ou leva para baixo, do mesmo jeito você não fica. Então, você precisa se conectar com os propósitos de Deus. Aqui, o reino estava em questão, os propósitos de Deus estavam em questão, e muitas vezes eu vejo as pessoas se envolvendo em relacionamentos apenas com os seus desejos. Deixa eu te dizer uma coisa, os sonhos de Deus não são construídos com desejos, são construídos com propósitos. Então, você precisa observar o chamado de Deus, não é apenas alguém para suprir a sua carenciazinha, não é isso que Deus está pensando, sabe? Quando o propósito de Deus se encaixa perfeitamente, sabe? Quando o propósito de Deus, aquele Romanos 12, quando o texto de Romanos 12:1 se cumpre, a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, ela se cumpre ali, tudo vai se encaixar perfeitamente. Você não pode olhar só uma coisa. Tem muita gente construindo errado porque olha apenas uma coisa. Quando a gente fala sobre esse assunto, tem gente que está construindo um ministério de juventude com apenas um único objetivo, o objetivo de não transar antes do casamento, apenas não pecar. Deixa eu te dizer uma coisa, vida cristã, vida com Deus, sonho de Deus, propósito de Deus para nós é muito mais alto do que apenas não pecar. Deus quer que você vá longe, Deus quer que você cumpra o seu propósito, vai muito além de apenas curar a ferida do seu coração. Deus quer curar a ferida do seu coração, Deus quer libertar você de maldições geracionais que agem na sua família, Deus quer tirar você de vícios e maus hábitos, Deus quer trazer você para um novo tempo, e uma das expressões disso vai ser que você vai estar bem para se
se relacionar em um relacionamento de alto nível, de propósito de Deus, de sonho de Deus. Só que o propósito dessa série não é só você não transar. Isso é muito pouco para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai superar tentações, você vai superar desejos, você vai aprender a esperar. Aliás, um dos sinais de maturidade é que você não é aquela pessoa infantil que antecipa desejos e adia responsabilidades. Tem uma pesquisa que mostra que a puberdade, a adolescência está durando mais tempo, está começando mais cedo, aos 10 anos, está terminando mais tarde, aos 29 anos. Antes no Brasil, preste atenção nisso aqui, a idade da juventude era considerada dos 15 aos 25 anos, hoje já é considerada até os 29 anos. O que significa? Que o amadurecimento está demorando mais a acontecer. Quem anda com Deus não é gente que adia responsabilidades e antecipa desejos. Na verdade, você vai trazer responsabilidades para você e você vai adiar desejos para que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida e para a sua história. Então vamos lá. O que fazer quando nada acontece na minha vida afetiva? Se você não assistiu a primeira mensagem dessa série, pega lá no canal do Eleve. Nós temos a parte 1, onde nós falamos de Sansão, o que não fazer. E aí nós aprendemos com ele. E é hoje o que fazer quando nada acontece na sua vida afetiva. Vamos lá? Primeiro, aprenda a aparecer. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir a ajuda aqui da Mariana. Ela está grávida, ela é grupo de risco, ela não pôde estar aqui e ela vai falar lá de casa hoje. Receba aí o que Deus tem para falar para você por meio dela. Vamos lá. Oi, Eleve, boa noite, muito bom estar junto com você nessa conexão, você aí na sua casa, eu na minha também. Estamos aqui, eu e o Pedro, crescendo cada dia mais. Daqui a pouquinho ele chega e Deus tem grandes coisas para o nosso futuro, eu creio assim. Gente, eu quero continuar conversando com você nessa noite sobre essa personagem incrível, a Rebeca. E eu quero trazer para você um ponto aqui, para você refletir no seu coração. E o ponto que eu quero trazer para você é: aprenda a aparecer. Aprenda a aparecer. Gênesis 24:15, a gente fala a primeira menção sobre Rebeca. E o texto fala assim: antes que Eliezer, terminasse de orar, surgiu Rebeca. Então, nessa história de oração, de fé, da preocupação de Abraão com seu filho, surge Rebeca. Rebeca aparece, né? Mas veja que ela não apareceu de qualquer jeito. Ela estava no lugar certo, na hora certa e no jeito certo, sabe? Eu creio que nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa vida afetiva, Deus faz desse jeitinho mesmo. A gente está no lugar certo, na hora certa, e o nosso papel é estar do jeito certo, para que Deus faça as coisas acontecerem. E essa moça, essa jovem, ela estava assim, antes mesmo que Eliezer terminasse a oração dele, ela já estava lá. E quem sabe Deus também não está fazendo isso nas nossas vidas, como Ele faz muitas vezes. A gente ainda está orando e Ele já está se movendo, já está fazendo alguma coisa. Então eu quero falar para você que pode parecer que nada está acontecendo na sua vida afetiva, mas pode ser que você ainda não enxergou, mas isso não significa que Deus já não esteja agindo ao seu redor. E a gente tem que se manter fiel com as posturas corretas, para que a gente esteja no lugar certo, na hora certa e do jeito certo. E isso vale tanto para homens quanto para mulheres, né? Apesar da gente estar falando de uma mulher aqui. Agora, é engraçado a gente falar sobre aparecer, né? Porque aparecer é muito fácil na nossa era. Aparecer é uma coisa que as redes sociais oferecem pra gente, as marcas querem oferecer pra gente toda hora. Tem gente que a especialidade da pessoa é aparecer, né? E pensa, não é verdade que gente meio aparecida é chata de vez em quando? Mas tem gente que a especialidade dela é isso, é a aparência, é aparecer. Ela não necessariamente tem conteúdo, ela não necessariamente tem algo a oferecer, mas o aparecer é muito valorizado na nossa cultura hoje. Então, não é disso, exatamente disso que eu estou falando, né? Você que é adolescente, muito cuidado com aquilo que você deixa aparecer. Muito cuidado com aquilo que você se preocupa tanto com as suas aparências, porque tem coisas que, na verdade, elas não foram chamadas para estarem expostas para todo mundo, né? Mas eu quero falar para você também que
a gente precisa aprender a aparecer, especialmente quando a gente está solteiro e nessa época de buscar alguém, né? Porque às vezes a gente, dentro da igreja, às vezes a gente vai pro outro extremo, né? Eu não quero ser aparecido, não quero ser oferecido, e aí é muito comum a gente ver, às vezes, meninos ou meninas criarem, assim, uma redoma ao redor deles, e daqui a pouco ninguém mais serve, né? Daqui a pouco eu sou muito bom, né? Eu sou uma pessoa tão santa, né? Estou aqui lá em cima do Monte da Transfiguração e ninguém pode chegar lá para me alcançar, né? Como se as pessoas tivessem o dever de gostar de você porque você é uma pessoa incrível, né? Só que você não tem amizades, você não serve, você não se conecta com pessoas novas, né? Talvez você demora para você buscar fazer algo novo e aí a gente fica, né, esperando, né? Não, você precisa surgir, você precisa aparecer no cenário, você precisa saber os lugares onde você precisa estar. E assim foi com Rebeca também, né? Veja, eu gosto de pensar assim, que a Rebeca, ela era uma pessoa qualificada. Quando a gente lê lá no começo de Gênesis 24, Abraão fala: busque entre as mulheres da minha família, do meu clã, da minha terra. E Rebeca, ela já tinha todas essas qualificações. Ela já era uma pessoa qualificada. Só que não foi por causa disso que ela ficou lá na tenda dela, lixando a unha, esperando o príncipe encantado aparecer, porque ela era qualificada, certo? Ela estava servindo, ela estava ali ao cair da tarde, ela estava abençoando a família dela, ela estava fazendo alguma coisa, ela não estava nessa postura de que alguém tem que fazer algo por mim, alguém tem que me conquistar, alguém tem que provar alguma coisa pra mim. E é verdade, a pessoa vai ter que provar algo pra você, mas não se coloque numa posição tão distante, tão difícil de chegar, que você se isola, né? Os sinais de isolamento, sinais de distanciamento, pode ser que ou você tem inseguranças que você não está tratando, problemas relacionais que você não está tratando. Pessoas emocionalmente saudáveis, elas se expõem, elas aparecem para relacionamentos da forma e do jeito certo. Agora, como é esse jeito certo? Como que eu disse aqui, né? Rebeca estava servindo, ela estava abençoando a sua família. Quando aquele homem chega e ele pede água, ela serve todos os seus camelos, o que não era pouca água, era muita água. Então ela foi alguém que se dispôs, né? Que quando a gente falou, por exemplo, de Sansão semana passada, ele era o oposto, porque ele era guiado na vida afetiva dele pelo egoísmo. Mas Rebeca, ela foi dirigida por um coração que estava disposto a servir, né? Então, assim, o aparecer é também uma disponibilidade emocional, é também uma disponibilidade de estar presente, de fazer algo por alguém, né? E aqui eu vou dar um parênteses para os casados, porque não é porque você casou que você aprendeu já a estar disponível emocionalmente para alguém, certo? Então isso é uma caminhada que a gente tem que ter, servir um ao outro, né? Servir é um ato de amor, e Rebeca, ela ensinou isso pra gente, né? Eu gosto até de pensar assim, que ela era uma moça que estava ali servindo no seu dia a dia, ela estava fazendo algo novo, e aí a Bíblia fala que ela era uma moça muito bonita, né? Então, assim, até o aprender a aparecer é assim, a gente precisa aprender a gostar da gente mesmo também, sabe? Então, às vezes a gente vê também meninas assim, nossa, eu sou tão crente, né? Por que ninguém gosta de mim? Gente, você não passa uma maquiagem, né? Você não se arruma nem um pouquinho pra estar lá e que, a pessoa vai ver o meu espírito. Não, ela não vai ver seu espírito, né? É lógico, ela vai aprender a se relacionar com você, ela vai ver que pessoa maravilhosa você é, mas se você não aprende a amar você mesma, se você não aprende a mostrar o seu melhor, sabe, as outras pessoas também não vão fazer. Uma coisa que eu ensino meus meninos aqui em casa é, se você não respeita e não honra o seu próprio corpo, ninguém vai fazer isso. Então você precisa aprender a fazer isso também, até mesmo se valorizando. Não tô falando aqui de sensualidade, de alguma coisa, mas de você amar você mesma e de você estar bem, e isso vai refletir na vida das pessoas. E isso também inclui o servir, né? Servir, amar, abençoar. E eu quero perguntar pra você, que oportunidades você tem hoje de servir? Então talvez, eu sei que alguns talvez esteja em casa na maior fossa, nada acontece, tava conhecendo aquela pessoa, veio essa quarentena, e agora tudo parou, nada acontece na minha vida, eu não vou mais namorar ninguém, não vou casar, não sei. Mas eu quero dizer pra você, qual é a oportunidade que você tem de servir? Qual é a oportunidade que você tem de amar? Qual
Qual é a oportunidade que Deus está te dando de você se posicionar, de você amar a você mesmo e de você amar outras pessoas? Porque talvez Deus já esteja orquestrando tudo ao seu redor, já tem gente orando, já tem algo acontecendo, tem uma atmosfera acontecendo, assim como estava acontecendo com a Rebeca. Mas é tempo de você aprender a se posicionar e aparecer, estar presente, sendo alguém que ama, alguém que caminha em paz, alguém que confia que Deus está cuidando do seu futuro e eu sei que Ele está fazendo isso. Deus abençoe você. Ela está dando a dica ensinando a Rapunzel a jogar as tranças, né? Porque senão ela vai ficar presa na torre com a bruxa o resto da vida. Então, esse surgir não é ser uma pessoa oferecida, mas é surgir no cenário do jeito certo, surgir no local certo, do jeito certo, da forma certa, e é isso que Deus te chamou para fazer, e esse é o exemplo que Rebeca nos dá. Gênesis 24:16 tem aqui uma segunda coisa: torne-se a pessoa certa. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Rebeca, ela não simplesmente com certeza ela tinha os seus sonhos, com certeza ela tinha uma expectativa com quem ela iria se casar, mas antes de ter uma lista de exigência, ela estava se tornando alguém que as pessoas, que alguém de valor quisesse se casar com ela também.